Olá, boas-vindas ao Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, essencial para a vida de todo brasileiro: o direito previdenciário. Vamos começar do zero mesmo. Oi, é isso aí. A ideia hoje é descomplicar a Seguridade Social, entender o papel do INSS, os princípios, enfim, como funciona essa rede de proteção social no Brasil. Exato. Aquela rede que ampara a gente em momentos difíceis, né? Tipo doença, invalidez, a chegada da idade, maternidade. Isso. E tudo isso tem uma base legal forte, principalmente na nossa Constituição Federal e nas leis específicas. Vamos tentar explicar de um jeito bem detalhado, mas que seja acessível para quem está começando a estudar isso agora. Perfeito. Então, para começar do começo mesmo, o que a gente define como direito previdenciário? O que ele é exatamente? Bom, o direito previdenciário é um ramo do direito público. A função dele é organizar a previdência social. Ele define quem tem direito aos benefícios, quais são os deveres, como acessar essa proteção em momentos de necessidade, né? Basicamente, ele regulamenta a relação entre as pessoas, os segurados, os dependentes e o Estado. Entendi. E como isso tudo é financiado também, imagino. Exatamente. A parte do custeio é fundamental. E é importante dizer que o direito previdenciário é uma parte de um conceito maior, que é a Seguridade Social. Ah, a Seguridade Social. Você mencionou a Constituição. Como ela entra nisso? É a base de tudo? Totalmente. A Constituição de 1988 é o nosso marco zero. Lá no artigo 6º, ela já coloca a Previdência como um direito social fundamental, junto com saúde, educação, trabalho. E depois, no artigo 194, ela define o que é a Seguridade Social. É descrita como um conjunto integrado de ações. Integrado? Como assim? Ações que vêm tanto do poder público quanto da sociedade. E o objetivo é assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. São os três pilares. Então, peraí. Seguridade Social é tipo um conceito guarda-chuva mais amplo que só a aposentadoria do INSS? Isso, pensa exatamente num grande guarda-chuva de proteção social. O artigo 194 da Constituição desenha esse guarda-chuva. Dentro dele, a gente tem esses três componentes que você falou. Saúde, assistência social e previdência social. Certo. E como que esse guarda-chuva se organiza na prática? Quais as diferenças entre esses três pilares? Ótima pergunta, porque isso confunde muita gente. Vamos lá. Primeiro, a saúde. A Constituição, lá no artigo 196, diz que saúde é direito de todos e dever do Estado. Ela é universal e igualitária. Ou seja, todo mundo tem direito, independentemente de pagar alguma coisa ou não. O SUS é o grande exemplo disso, né? Exatamente. O Sistema Único de Saúde. Você usa o SUS, precisa ou não de contribuir diretamente para ele naquele momento. Segundo, a assistência social. Essa já é diferente. Ela é voltada para quem precisar, para os mais vulneráveis. Está lá nos artigos 203 e 204 da Constituição. E o ponto-chave, assim como a saúde, a assistência social também não exige contribuição prévia. Ela é para quem realmente necessita de um amparo do Estado por não ter condições. E qual seria um exemplo de benefício da assistência social? O mais conhecido é o benefício de prestação continuada, o BPC, que muita gente conhece como LOAS, por causa da Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 8.742 de 93. Ah, o BPC-LOAS. Uhum. Quem é que tem direito a ele? Então, o BPC está previsto lá no artigo 203, inciso V da Constituição. Ele garante um salário mínimo por mês para duas categorias de pessoas: idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de qualquer idade. Mas tem um requisito importante: a pessoa tem que comprovar que não possui meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. E como se comprova isso? Tem um critério de renda? Tem sim. O critério original na lei fala de uma renda familiar per capita não superior a 1/4 do salário mínimo. Mas, assim, esse critério é bem restrito, né? A Justiça e até normas do próprio INSS têm flexibilizado isso um pouco, considerando outras situações de vulnerabilidade. Entendi. E o mais importante,
Não precisa ter contribuído para o INSS ou para receber o BPC. De jeito nenhum. Essa é a grande diferença para a Previdência. O BPC é assistencial, não previdenciário. Ok. Então, saúde universal, assistência para quem precisa e não exige contribuição. Falta o terceiro pilar. A Previdência Social, essa sim é a que exige contribuição. Ela está lá no artigo 201 da Constituição. O objetivo dela é proteger o trabalhador e seus dependentes em situações como doença, acidente, idade avançada, morte, maternidade. E é aqui que entram as aposentadorias, pensões, auxílios do INSS. Exatamente. Aposentadoria por idade, auxílio por incapacidade temporária, pensão por morte, salário maternidade, todos esses são benefícios previdenciários que dependem de contribuição prévia. Entendi a estrutura básica. E quais são os princípios que guiam essa Seguridade Social como um todo? A Constituição fala sobre isso? Que funcionam como princípios. Tem a universalidade da cobertura e do atendimento. A ideia é alcançar o máximo de pessoas e situações de necessidade possível. Cobrir todo mundo, basicamente. Isso. Depois, a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Tratar todo mundo de forma igual, né? Acabar com aquela distinção antiga. Faz sentido. Que mais? Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, ou seja, focar em quem mais precisa e usar o sistema para distribuir renda. O BPC é um exemplo disso na assistência e na previdência, benefícios que substituem a renda. Tem também a irredutibilidade do valor dos benefícios. Fundamental, para proteger o poder de compra das pessoas que dependem daquilo. O valor do benefício não pode ser reduzido. A forma de reajuste busca manter o valor real. E sobre o financiamento? Aí entram dois princípios. Equidade na forma de participação no custeio, que significa buscar justiça na hora de definir quem paga e quanto paga, e a diversidade da base de financiamento, que é não depender de uma única fonte de dinheiro, ter várias fontes para garantir a sustentabilidade. A gente vai falar mais disso depois. E por último? O caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite. Ou seja, a gestão tem que ter participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. É para ser uma gestão compartilhada. Ufa! São muitos princípios, mas dão uma ideia clara da filosofia por trás da Seguridade Social. Com certeza, eles norteiam toda a interpretação das leis e a atuação do Estado nessa área. Ok, agora vamos focar mais na Previdência Social, que é o nosso tema principal hoje. A característica-chave que você mencionou é a contribuição, certo? Exatamente. Essa é a palavra mágica para a Previdência, contributividade. Diferente da saúde e da assistência, a Previdência funciona num esquema de seguro social. Você contribui para ter direito à proteção depois. O artigo 201 da Constituição deixa isso bem claro. A Previdência Social será organizada sobre a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória. Regime geral. E essa filiação obrigatória, como funciona? O Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, é o principal regime do país administrado pelo INSS. Ele cobre a grande maioria dos trabalhadores. A filiação, ou seja, o vínculo que a pessoa cria com a Previdência, geralmente é automática e obrigatória para quem exerce atividade remunerada abrangida por ele. Ah, então se eu começo a trabalhar com carteira assinada, automaticamente já estou filiado. Isso. A filiação decorre diretamente do exercício da atividade. A inscrição é o ato seguinte, mais formal, de cadastramento no INSS, onde você informa seus dados. Mas o vínculo mesmo, a proteção, começa com a atividade. Entendi. E além do RGPS, existem outros regimes de previdência no Brasil? Existem, sim. Basicamente, a gente pode dividir em 3 grandes grupos. Primeiro, o RGPS, que a gente está falando, gerido pelo INSS. É para a maioria. Trabalhadores de empresa privada, CLT, autônomos, domésticos, etc. Segundo, os RPPS, que são os regimes próprios de previdência social. Esses são para os servidores públicos titulares de cargo efetivo. Cada ente federativo, União, Estados, DF, municípios, pode ter o seu. Ah, então, servidor público concursado geralmente não está no INSS. Exatamente. Geralmente, ele tem um regime próprio, com regras específicas. E o terceiro grupo é a previdência complementar.
essa é facultativa, opcional. É para quem quer ter uma renda extra na aposentadoria, além do que o RGPS ou o RPPS pagam. Pode ser operada por entidades abertas, tipo bancos e seguradoras, ou fechadas, os famosos fundos de pensão de empresas ou categorias. Interessante essa divisão. Mas voltando para o RGPS, que é o foco do INSS. Quem são exatamente os segurados? Quem precisa contribuir obrigatoriamente? A Lei número 8.212 de 91, lá no artigo 12, detalha bem. Ela divide os segurados obrigatórios em categorias. Olha só. Tem o empregado, que é o trabalhador com carteira assinada, regido pela CLT. Tem o empregado doméstico com legislação própria. Tem o contribuinte individual, que é uma categoria bem ampla. Pega o autônomo, o profissional liberal, o empresário, quem recebe prolabore, o MEI, microempreendedor individual. Ah, o MEI também entra aí? Sim, o MEI é um contribuinte individual com uma forma de contribuição simplificada. Depois tem o trabalhador avulso, que presta serviço a diversas empresas, mas é intermediado por um sindicato ou órgão gestor de mão de obra. É muito comum nos portos, por exemplo. E tem o segurado especial. Esse é uma figura bem particular. É o pequeno produtor rural que trabalha em regime de economia familiar, o pescador artesanal. Eles têm uma forma de contribuição diferente, geralmente sobre a produção, e regras de acesso a benefícios um pouco distintas. Nossa, quanta categoria! E ainda tem o facultativo, né? Isso. O segurado facultativo é aquele que não exerce atividade remunerada que o obrigue a contribuir para o RGPS, mas ele escolhe contribuir para ter proteção previdenciária. Tipo um estudante maior de 16 anos. Ou uma pessoa que se dedica só ao trabalho doméstico na própria casa sem receber salário. Exatamente, esses são exemplos clássicos. A pessoa não tem renda própria obrigatória, mas quer garantir uma aposentadoria no futuro ou um auxílio-doença, se precisar. Aí ela pode se inscrever e pagar como facultativo. Entendi as categorias de quem contribui. E os dependentes? Que são as pessoas que podem ter direito a benefícios por causa do segurado, como uma pensão por morte. Os dependentes também são definidos em lei, na Lei nº 8.213 de 91, lá no artigo 16. A lei divide eles em classes, e uma classe exclui o direito das outras. A classe 1 é a prioritária. O cônjuge, a companheira ou companheiro em união estável e o filho, não emancipado, menor de 21 anos, ou que seja inválido ou tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Para esses da classe 1, a dependência econômica é presumida, não precisa provar. Ah, então esposa, marido, companheiro ou companheira e filho menor ou inválido são os primeiros da fila. Isso. Se não houver ninguém na classe 1, aí a gente vai para a classe 2, os pais. Para eles, já precisa comprovar a dependência econômica em relação ao segurado. E se não tiver nem classe 1, nem classe 2? Aí vem a classe 3. O irmão não emancipado, menor de 21 anos, ou que seja inválido ou tenha alguma daquelas deficiências graves. Também precisa comprovar a dependência econômica. Entendi a hierarquia. É importante saber quem são os dependentes para benefícios como pensão por morte ou auxílio reclusão, né? Exatamente. São eles que podem receber esses benefícios no lugar do segurado que faleceu ou foi preso no caso do auxílio reclusão, que é pago aos dependentes do segurado de baixa renda que está preso em regime fechado. Certo. Agora vamos falar dos benefícios em si. Quais são os principais pagos pelo INSS no RGPS? Você já citou alguns. Sim, são vários. Estão listados lá no artigo 201 da Constituição e detalhados na Lei 8.213/91. Vamos passar pelos mais comuns. Temos as aposentadorias. A aposentadoria por idade, que exige uma idade mínima e um tempo mínimo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição, que, bom, essa foi muito alterada pela reforma da Previdência de 2019, a Emenda 103. Hoje, para quem começou a contribuir depois da reforma, ela praticamente não existe mais nos moldes antigos, mas há muitas regras de transição para quem já estava no sistema. A reforma complicou bastante essa parte, né? Complicou e mudou muito as regras do jogo. Tem também a aposentadoria por incapacidade permanente, que antigamente a gente chamava de aposentadoria por invalidez. É para quem fica incapacitado total e permanentemente para o trabalho.
Aí temos os auxílios. O auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, é para quem fica incapacitado temporariamente para o trabalho por mais de 15 dias. Esses dois de incapacidade dependem de perícia médica do INSS, imagino. Sim, a perícia médica é fundamental para a concessão desses benefícios. Temos também o salário maternidade, devido à segurada por ocasião do parto, adoção ou guarda judicial para fins de adoção. Dura 120 dias, geralmente. O salário família, que é um valor pago ao segurado de baixa renda por filho menor de 14 anos ou inválido de qualquer idade. É um valor pequeno, né? Mas ajuda. Sim, é um valor por cota, por filho. Depois, a pensão por morte, que já comentamos, paga aos dependentes do segurado que falece. E o auxílio reclusão, também já mencionado, paga aos dependentes do segurado de baixa renda que está preso. Uau, é uma lista considerável de benefícios. E cada um deles tem requisitos específicos, né? Não é só ser segurado. Exatamente. Cada um tem suas regras de idade, quando aplicável, tempo de contribuição, qualidade de segurado na data do fato gerador, doença, prisão, morte, etc. E um conceito muito importante, a carência. Você mencionou carência antes. O que é isso exatamente? É tipo um tempo de espera? É quase isso. Carência é o número mínimo de contribuições mensais que o segurado precisa ter pago antes da data do evento, como a doença ou o parto, para ter direito a alguns benefícios. Não são todos que exigem carência, mas muitos sim. E qual a lógica disso? Por que exigir um número mínimo de pagamentos? A ideia é garantir que a pessoa tenha um vínculo mínimo com a Previdência antes de poder usufruir de certos benefícios. Evita que alguém comece a contribuir só porque ficou doente, por exemplo. É uma forma de manter o equilíbrio do sistema. O artigo 24 da Lei 8.213 trata da carência. E quantos meses são, geralmente? Você deu um exemplo de 12 meses. É um exemplo comum. Para auxílio por incapacidade temporária e para aposentadoria por incapacidade permanente, a regra geral é 12 contribuições mensais. Para aposentadoria por idade, por tempo de contribuição nas regras de transição e especial a carência de 180 contribuições mensais. 180 meses. Isso dá 15 anos. Exato. Para salário maternidade, para algumas seguradas como a contribuinte individual, a carência de 10 contribuições. Já para pensão por morte, auxílio reclusão, salário família e auxílio acidente, não se exige carência. Ah, bom saber que nem todos exigem. E o que acontece se a pessoa contribui por um tempo, para e depois precisa de um benefício? Ela perde tudo. Não perde tudo, mas pode perder a qualidade de segurado. Enquanto a pessoa está contribuindo ou recebendo algum benefício do INSS, exceto auxílio acidente, ela mantém essa qualidade. Se ela para de contribuir, ela ainda mantém essa qualidade por um período, chamado de período de graça. Período de graça? Quanto tempo dura? Depende da situação. A regra geral no artigo 15 da Lei 8.213 é de 12 meses após a última contribuição. Mas esse prazo pode ser estendido para 24 meses se o segurado já tiver mais de 120 contribuições, 10 anos, sem perder a qualidade. E pode chegar a 36 meses se, além disso, ele comprovar situação de desemprego involuntário. Então pode ficar até 3 anos protegido mesmo sem pagar. Em algumas situações, sim. E mesmo que perca a qualidade de segurado, se ela voltar a contribuir, ela pode recuperar essa qualidade e o direito aos benefícios. Só que para alguns benefícios, como os por incapacidade, ela vai precisar cumprir metade da carência original novamente, depois que recuperar a qualidade. Entendi. É um sistema com muitas regras, mas parece que busca proteger quem realmente contribui e precisa. A lógica é essa. Manter o vínculo e a contribuição é fundamental. Certo. Agora, falando do órgão que opera tudo isso, qual o papel exato do INSS nesse cenário todo? O INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, é a autarquia federal responsável por administrar o regime geral, o RGPS. Na prática, ele faz quase tudo. Ele gerencia o cadastro dos segurados e das empresas, orienta o público, recebe os pedidos de benefícios. Analisa esses pedidos para ver se a pessoa tem direito. Exato. Analisa, concede ou nega os benefícios. Ele também é responsável por pagar os benefícios previdenciários e alguns assistenciais, como o BPC-Loas, que a gente falou. E ele também faz a revisão dos benefícios, seja por iniciativa própria ou a pedido do segurado. E, claro, realiza as perícias médicas. E a parte de arrecadar o dinheiro?
É o INSS também? Olha, essa parte mudou um pouco. A arrecadação das contribuições sociais hoje está mais concentrada na Receita Federal do Brasil. Mas o INSS trabalha junto com a Receita, claro, porque precisa das informações de contribuição para conceder os benefícios. Entendi. E como é que a pessoa faz para pedir um benefício hoje em dia? Tem que ir na agência? Cada vez menos. O INSS investiu muito na digitalização. A principal porta de entrada hoje é o portal ou aplicativo Meu INSS. Por lá dá para fazer quase tudo: pedir aposentadoria, auxílio, pensão, simular tempo de contribuição, agendar perícia, pegar extrato. E o telefone? Ainda funciona? Funciona sim, o telefone 135. É um canal importante para tirar dúvidas, fazer agendamentos e alguns requerimentos. O atendimento presencial nas agências ainda existe, mas ficou mais restrito para situações específicas, como cumprir alguma exigência, fazer uma perícia médica ou social, ou para quem tem dificuldade com o digital. Parece mais prático assim, né? Evita filas. A ideia é essa. Mas, claro, também gera desafios para quem não tem acesso fácil à internet ou dificuldade com tecnologia. É um ponto de atenção. E se o INSS concede um benefício, mas a pessoa acha que o valor está errado, ou que o tipo de benefício não foi o correto, dá para pedir revisão? Sim, totalmente possível. O segurado pode pedir a revisão do ato de concessão do benefício. Pode ser por um erro de cálculo, por não terem considerado algum tempo de contribuição, alguma atividade especial. Tem prazo para isso? Tem, e é um prazo importante. É o prazo decadencial de 10 anos. Esse prazo começa a contar a partir do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação do benefício. Passou de 10 anos, em regra, não dá mais para pedir a revisão do ato de concessão na via administrativa ou judicial. Isso está no artigo 103 da Lei 8.213. 10 anos é um período razoável, mas tem que ficar atento. E se o INSS negar o pedido de benefício logo de cara, ou negar um pedido de revisão, o que fazer? Se o INSS negar, o segurado tem o direito de recorrer, primeiro, administrativamente, dentro do próprio sistema do INSS. Existem as juntas de recursos JR e, numa instância superior, o Conselho de Recursos da Previdência Social CRPS. É tipo um tribunal administrativo dentro da Previdência. Exatamente. São órgãos que vão reanalisar a decisão do INSS. O segurado apresenta o recurso, explicando por que discorda, junta documentos, é uma etapa importante. E se mesmo assim o recurso for negado, acabou? Não necessariamente. Se a via administrativa se esgotar com uma decisão negativa, ou se o segurado preferir, ele pode levar a questão para a justiça. Ah, aí entra o Poder Judiciário. Isso. Geralmente, as ações contra o INSS tramitam na Justiça Federal. Muitos casos, dependendo do valor da causa, vão para os Juizados Especiais Federais, JEFs, que costumam ser mais rápidos e não exigem advogado para causas de até 60 salários mínimos, embora seja sempre recomendável ter um. Entendi o fluxo. Do pedido digital até, eventualmente, a justiça. É um caminho que pode ser longo, mas garante o direito de questionar as decisões. Legal. A gente falou dos princípios da Seguridade Social lá no começo. Existem princípios mais específicos do direito previdenciário que se aplicam com mais força aqui? Sim, existem. Muitos derivam daqueles gerais da Seguridade ou da própria Constituição, mas ganham uma aplicação especial na Previdência. Por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo 1º da Constituição. É a base de tudo. O sistema previdenciário existe para garantir condições mínimas de vida digna para as pessoas em momentos de vulnerabilidade. O Supremo Tribunal Federal, o STF, usa muito esse princípio em suas decisões. Faz todo sentido ser o pilar. Qual outro? A solidariedade social, que a gente já esbarrou nela, está no artigo 195 da Constituição, que fala do custeio. A ideia é que o sistema não é uma poupança individual, é um pacto coletivo. Todos contribuem, trabalhadores ativos, empresas, o governo, para financiar os benefícios de quem precisa hoje, sejam aposentados, pensionistas ou quem está recebendo um auxílio. É uma solidariedade entre gerações e entre toda a sociedade. Essa ideia de pacto coletivo é forte. E sobre as contas fecharem? Aí entra o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. O artigo 201 da Constituição exige isso. Significa que o sistema precisa ser financeiramente sustentável a longo prazo.
As receitas, contribuições, têm que ser suficientes para cobrir as despesas, benefícios, levando em conta projeções futuras como o envelhecimento da população. É um princípio que justifica muitas reformas, inclusive. Entendi. É a busca pela sustentabilidade. Tem mais algum relevante? Tem o princípio da vedação ao retrocesso social. Ele não está escrito com essas palavras na Constituição, mas decorre dos direitos fundamentais e da ideia de que conquistas sociais não podem ser simplesmente eliminadas ou diminuídas sem uma compensação ou justificativa muito forte. Protege os direitos já adquiridos. Importante para dar segurança jurídica, né? Exato. E tem um princípio que a jurisprudência usa muito, derivado da proteção ao mais fraco na relação. O princípio da proteção ao hipossuficiente ou indúbio pro mísero. Indúbio pro mísero. O que significa? Significa que, na dúvida na interpretação de uma lei ou na análise de uma prova, a decisão deve favorecer o segurado, que é considerado a parte mais vulnerável na relação jurídica com o Estado e o INSS. Claro que não pode contrariar a lei, mas serve como um norte interpretativo. Interessante esse. E claro, aqueles que a gente já viu da seguridade como universalidade, uniformidade e irredutibilidade também se aplicam diretamente aos benefícios previdenciários. Com certeza, a universalidade busca incluir o máximo de trabalhadores na proteção. A uniformidade e equivalência garante tratamento igual entre urbanos e rurais, e a irredutibilidade protege o valor do benefício já concedido. Bem completo. Agora, sobre o custeio, o financiamento. Se disse que a base é diversa. Como funciona isso? De onde vem o dinheiro para pagar tudo isso? O artigo 195 da Constituição e a Lei 8.212 de 91, que é a Lei de Custeio da Seguridade Social, detalham isso. É um sistema bem interessante, justamente por causa da diversidade da base de financiamento. As fontes principais são as contribuições dos trabalhadores, que são descontadas diretamente do salário ou pagas por eles mesmos, no caso de autônomos facultativos. Aquele desconto que vem no Olerite. Esse mesmo. Depois, as contribuições das empresas e empregadores. Elas pagam sobre a folha de salários dos seus empregados, sobre o faturamento, COFINS, e sobre o lucro líquido, CSLL. Então a empresa contribui de várias formas, não só sobre o salário do funcionário. Exato. E ainda tem a contribuição do próprio governo, com recursos do orçamento da União, estados e municípios. E, curiosamente, tem receitas de concursos de prognósticos. Concursos de prognósticos. Tipo loteria. Isso. Uma parte da arrecadação das loterias federais é destinada à Seguridade Social. É mais uma fonte para diversificar e fortalecer o caixa. Essa multiplicidade de fontes é o que garante o princípio da diversidade da base de financiamento. Muito interessante saber que até a loteria ajuda a financiar a aposentadoria. Pois é. É um sistema complexo de arrecadação. Para quem está começando a estudar direito previdenciário, seja para concurso, para faculdade ou só para entender os próprios direitos, quais leis e normas são absolutamente essenciais? O que a pessoa tem que ter na cabeceira? Olha, o ponto de partida indispensável é a Constituição Federal. Principalmente os artigos que a gente já mencionou. O 6º, Direitos Sociais, o 194, Definição e Princípios da Seguridade, o 195, Custeio, o 196, Saúde, o 201, Previdência e o 203, Assistência Social. Constituição na mão, então. Com certeza. Depois, a Emenda Constitucional número 103, de 2019. Essa é a famosa reforma da Previdência. Ela mudou muita coisa, então é fundamental conhecer as novas regras e as regras de transição que ela criou. A EC 103 é incontornável. Totalmente. Aí vem as leis infraconstitucionais principais. A Lei nº 8.212, de 1991, que organiza a Seguridade Social e trata do plano de custeio, e a Lei nº 8.213, também de 1991, que é o plano de benefícios da Previdência Social. É nela que estão detalhados os benefícios, requisitos, cálculo, carência. As duas leis irmãs de 91, custeio e benefícios. Exato. Para quem se interessa pela assistência social, a Lei nº 8742, de 1993, a LOAS, é essencial, principalmente por causa do BPC. E tem o Decreto nº 3048, de 1999, que é o Regulamento da Previdência Social. Ele detalha muitos pontos das leis, ajuda a entender a aplicação prática.
Ele já foi atualizado várias vezes, claro, para se adequar às mudanças nas leis e na Constituição. Então, Constituição, EC 103, Leis 8212 e 8213, LOAS e o Decreto 3048. É um bom começo. É a base. E, além disso, é crucial acompanhar as decisões dos tribunais superiores. O Supremo Tribunal Federal, STF, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, e especificamente para a matéria previdenciária nos juizados especiais, a Turma Nacional de Uniformização, TNU. As súmulas e os julgamentos de temas repetitivos desses tribunais definem como as leis devem ser interpretadas e aplicadas. A jurisprudência é dinâmica, né? Muda bastante. Muda e tem um impacto gigantesco na vida das pessoas. Você mencionou a EC 103, a reforma da Previdência. Isso mostra que o direito previdenciário não é estático, ele evolui, certo? Muda muito. É uma área extremamente sensível a fatores externos, como mudanças na economia, emprego, inflação, na demografia, as pessoas estão vivendo mais, tendo menos filhos, e, claro, na política. A reforma da Previdência de 2019 foi a alteração mais profunda nas últimas décadas. Ela mexeu em quase tudo. Introduziu idade mínima para a maioria das aposentadorias, alterou a forma de cálculo dos benefícios, geralmente para reduzir o valor inicial, mudou regras de pensão por morte, criou regras de transição complexas para quem já estava no sistema. Foi uma mudança estrutural mesmo. Sem dúvida. E o objetivo principal alegado foi garantir a sustentabilidade do sistema por causa do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, que a gente falou. Mas gerou muita discussão e ainda gera sobre os impactos sociais dessas mudanças. E a justiça? Como ela entra nessas grandes discussões e mudanças? O papel dela é só aplicar a lei ou ela também ajuda a definir os rumos? O papel da justiça é crucial. Muitas vezes a lei não é clara, ou surgem situações não previstas, ou a aplicação de uma norma gera uma injustiça muito grande. Aí o judiciário é chamado a interpretar e decidir. O STF e o STJ têm um histórico de decisões muito importantes em matéria previdenciária, que impactaram milhões de pessoas. A literatura jurídica cita vários exemplos marcantes. Pode dar alguns exemplos? Claro! Houve a longa discussão sobre a desaposentação, que era a possibilidade de quem se aposentou e continuou trabalhando pedir um novo cálculo do benefício, incluindo as novas contribuições. O STF, no final, decidiu que não era possível sem previsão em lei, RE 661256. Mais recentemente, a revisão da vida toda, que foi uma batalha judicial enorme. A ideia era permitir que o cálculo da aposentadoria incluísse os salários de contribuição de toda a vida do segurado, inclusive anteriores a julho de 1994, o que poderia aumentar o valor para alguns. O STJ tinha decidido a favor, tema 999, mas o STF reverteu a decisão recentemente, RE 127966, gerando muita repercussão. Nossa, essa da revisão da vida toda foi muito comentada mesmo. Foi sim. Outros temas importantes que a Justiça definiu foram o respeito ao direito adquirido às regras antigas, para quem já tinha cumprido os requisitos antes de uma reforma, STF Ré 583-834, a facilitação da comprovação do tempo de trabalho rural para fins de aposentadoria, aceitando o início de prova material complementada por prova testemunhal, STJ RESP 1348536. Enfim, a jurisprudência é fundamental para dar concretude ao direito. Fica claro que não basta ler a lei, tem que acompanhar as decisões dos tribunais. Essencial. E quando o caminho administrativo no INSS não resolve, como a gente falou, o segurado vai buscar a justiça. Como funciona esse processo judicial na prática? Tem alguma particularidade? Geralmente o segurado entra com a ação na Justiça Federal. Como eu disse, muitos casos vão para os juizados especiais federais JEFs, por serem mais céleres e terem um procedimento simplificado. Aplica-se o Código de Processo Civil, mas com algumas nuances. Uma questão processual muito importante é a prescrição. O direito de pedir o benefício em si, ou a revisão do ato que o negou, não prescreve. Em regra, embora haja decadência de 10 anos para a revisão que falamos. Mas o direito de cobrar as parcelas vencidas, os atrasados, prescreve.
Prescreve em quanto tempo? Em 5 anos, ou seja, se você entra com a ação hoje, pedindo um benefício que deveria ter sido concedido há 8 anos, você vai receber o benefício daqui para frente, se ganhar a ação, mas os atrasados serão pagos apenas dos últimos 5 anos antes do ajuizamento da ação. É a chamada prescrição quinquenal, consolidada na súmula 85 do STJ e aplicada aqui. A súmula 33 da TNU também trata disso no âmbito dos JEFs. Entendi. Só pode cobrar os últimos 5 anos de atrasados. É um detalhe importante. Muito importante. Para a gente ir caminhando para o final, quais você diria que são os grandes desafios atuais do direito previdenciário no Brasil? O que está pegando mais hoje? São muitos. Um desafio constante é a busca pela eficiência na gestão do INSS, especialmente com a digitalização via Meu INSS. Como garantir que todos tenham acesso e que os sistemas funcionem bem, evitando as filas físicas ou virtuais e a demora na análise dos pedidos. A tecnologia ajuda, mas cria outros problemas, né? Exato. Outro desafio enorme é como adaptar a proteção previdenciária às novas formas de trabalho. O mundo do trabalho mudou muito. Trabalhadores de aplicativo, freelancers, intermitentes, a informalidade ainda alta. Como garantir que essas pessoas tenham cobertura previdenciária adequada? A legislação atual ainda é muito pensada no emprego formal tradicional. É a questão do futuro do trabalho e a proteção social. Isso. E claro, o desafio da sustentabilidade financeira a longo prazo continua na pauta. O Brasil está envelhecendo rápido. Como equilibrar as contas da Previdência garantindo benefícios justos e adequados, sem onerar demais as futuras gerações? Essa discussão sobre a adequação das regras da reforma de 2019 e a possibilidade de novos ajustes certamente vai continuar. São desafios complexos, que envolvem economia, demografia, direito, política. Exatamente. Não tem resposta fácil. Foi uma verdadeira imersão nesse mundo do direito previdenciário. Acho que deu para ter uma visão bem completa, desde os conceitos básicos da Seguridade Social até os desafios atuais. Espero que sim. A gente viu que a Previdência é essa parte da Seguridade que funciona com base na contribuição. Organizada principalmente pelo INSS no regime geral, com vários tipos de segurados, dependentes e benefícios. E tudo isso guiado por princípios fortes como a solidariedade, a dignidade, a busca pelo equilíbrio. É uma rede complexa, mas absolutamente essencial para dar segurança e amparo aos trabalhadores e suas famílias no Brasil. Exatamente. É um sistema vital para o funcionamento da nossa sociedade. Conhecer esses conceitos básicos, as leis principais como a 8.212 e 8.213, a importância da Constituição e da reforma de 2019 já é um passo enorme para entender os próprios direitos e deveres como cidadão. Com certeza. Esperamos que essa nossa conversa tenha sido realmente útil para quem está começando a desbravar essa área do direito ou simplesmente para quem queria entender melhor como funciona a nossa Previdência Social. Foi um prazer discutir esses pontos. É um tema que impacta a vida de todos nós, né? Sem dúvida. E fica talvez uma reflexão final para o nosso ouvinte. Diante de tantas mudanças no mundo do trabalho e do envelhecimento da população, como a gente, como sociedade, pode pensar em soluções inovadoras para garantir que a Previdência continue cumprindo seu papel de proteção social de forma justa e sustentável lá na frente? Bom, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Não perca nossas próximas aulas e discussões aqui no Concurseja. E aproveite para conferir também os outros cursos e materiais que temos disponíveis em nosso canal. Até a próxima! Até lá!